poder sentar um pouquinho. Nós celebramos hoje no rito tradicional o dia do bom pastor. E essa imagem do pastor que Jesus coloca não é uma imagem poética, mas é uma realidade, pois é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, em que Deus falava ao povo que estava com maus pastores, que não se preocupavam com as ovelhas e sim apenas em usufruir daquilo que as ovelhas poderiam conceder. Então Deus disse através do profeta: eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, vou cuidar das minhas ovelhas, vou levar minhas ovelhas para pastos verdejantes, vou curar as que estão feridas, animar as que estão abatidas. E esta profecia do Antigo Testamento se cumpre exatamente com Jesus, e Deus feito homem, que agora Ele vai cuidar das suas ovelhas. Essa é a grande verdade que Jesus vem trazer. Ele é o bom pastor, o que cuida das ovelhas. Mas aí começa a pergunta para nós: nós somos ovelhas e somos realmente boas ovelhas deste pastor? Olhemos como é esse pastor Jesus. Nosso Senhor não é um pastor qualquer. Ele não foge diante do perigo, ele não abandona o seu rebanho, pelo contrário, ele vem e cuida. Uma imagem muito bonita e muito realista desse pastoreio de Jesus, nós encontramos ali no Salmo 22 de Davi: vós sois meu pastor e nada me faltará. Então em Jesus nós temos tudo, nada nos falta, todos os bens necessários para a nossa vida aqui na terra e para a vida eterna. Todos os bens espirituais e temporais Jesus nos concede, sempre em vista dessa comunhão nossa com Deus por toda a eternidade. Ele não deixa faltar nada. Ele quer apenas de nós uma entrega, uma confiança e que façamos a nossa parte como ovelhas do seu rebanho. Ele me leva para pastos verdejantes, ele me alimenta, ele cuida de mim, ele me cura. Ele põe uma mesa, diz Davi, no deserto e lá me dá o alimento, prepara um banquete para mim. É claro que ele está se referindo de modo bem claro, bem evidente, sobre a Eucaristia. Jesus que se dá a nós em alimento, preparando esse banquete, que é o banquete do seu corpo e do seu sangue, para nos alimentar e nos fortalecer como ovelhas nesta caminhada. Então veja como Jesus é esse bom pastor. Na cruz ele realiza esse gesto máximo de dar a vida. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele dá essa vida na cruz, repete e torna presente este dom de si mesmo ao Pai por nossos pecados em cada Santa Missa, e se dá a nós em alimento no sacramento da Eucaristia. Cristo, diz Santo Agostinho, não apenas morreu por nós, mas morreu por cada um de nós como se fosse único. Ele é esse bom pastor, não só do rebanho, mas é um pastor pessoal, é o meu pastor, é o pastor de cada um de nós. Esse é Jesus Cristo, o bom pastor. Mas ele fala que há falsos pastores e há o perigo de um abandono espiritual. Nosso Senhor nos alerta com relação aos mercenários que podem parecer pastores, mas que na verdade são lobos vestidos de peles de ovelhas. Em outro lugar ele vai falar: cuidado com os falsos profetas, porque se vestem de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, que não amam as ovelhas. Mas ele aqui fala do mercenário, daquele que usa as ovelhas para o seu proveito próprio, e quando vê chegar o lobo, ele não faz nada, simplesmente ele foge. E esse mercenário, ou esse mau pastor,
não quer dizer apenas esses que têm interesse nas ovelhas, mas esses que são covardes diante do lobo e não alertam as suas ovelhas para o lobo que vem. E não protege, não defende, não luta contra o lobo, esses são maus pastores. Então é claro que são muitos os lobos que tentam invadir o rebanho. As ovelhas são muito simples. As ovelhas muitas vezes são até ingênuas. São simples, são muito mansas. Então quando vem o lobo, com o seu jeito de falar, com suas estratégias, vai enganando. Com os seus meios vai levando muitas ovelhas para o caminho mau, porque o lobo quer pegar as ovelhas. E hoje mais ainda, temos que ter muito cuidado. Primeiro porque nós somos como pastores obrigados a defender a verdade. E o pastor, quando se cala diante da verdade, ele está deixando o lobo passar. Porque o lobo vem e engana, com falácias. E é claro que o demônio, ele se veste de bom pastor, muitas vezes com palavras bonitas, agradáveis, com raciocínios aparentemente reais e lógicos, mas são falaciosos. E temos que ter cuidado. A história da igreja está cheia de exemplos de bons pastores. Temos um São Carlos Borromeu, um grande bispo, arcebispo de Milão, né, que trabalhou na implantação das diretrizes do Concílio de Trento. Temos o Santo Afonso e tantos outros, que mesmo no Brasil tivemos tantos exemplos. Sobretudo se destaca a figura de Dom Vital, Dom Macedo, naquela questão religiosa do final do Império, e todos os pastores que se dedicam e se entregam, que sofrem. Ainda hoje há tantos pastores que se dedicam, que se entregam, que sofrem, que rezam, que têm uma vida santa, que recebem pressão de todos os lados. Bons pastores, mas infelizmente temos maus pastores, que se calam diante da verdade, que não alertam as ovelhas pelo perigo do inimigo que entra. Temos também doutrinas confusas que se espalham no meio do povo. Temos o relativismo moral, a indiferença religiosa. O verdadeiro pastor é aquele que alerta, que chama atenção, que corrige com amor e que não teme perder o favor dos homens para não perder a verdade. Esse é o bom pastor. Ai daquele pastor que quer agradar as pessoas e por isso cala diante dos erros. Ai do pastor que é negligente no cuidado do seu rebanho. Ai daquele pastor que, para agradar as pessoas, termina sendo conivente com as mentiras que o mundo prega. Ai do pastor que é liberal, que já perdeu a noção do certo e do errado e que acha que o certo e o errado depende de cada um. Nós somos tentados a isso muitas vezes para agradar o mundo ou para sermos politicamente corretos. E São Paulo já nos alerta quando diz: prega a palavra, quer agrade, quer desagrade. Admoesta, suplica com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão essa doutrina e farão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir, pela coceira do ouvido. O termo é esse que São Paulo usa. Estão mais preocupados em novidades e darão ouvidos a essas fábulas, a mentiras, enquanto a verdade é muitas vezes calada. Então o pastor deve pregar a verdade, mostrar a verdade, quer agrade, quer desagrade. Sobretudo no tempo de tanta confusão religiosa, tanta confusão também dentro da igreja, é preciso nós estarmos firmes na doutrina.
naquilo que Jesus Cristo sempre ensinou. Firmes na liturgia, naquilo que a igreja aprovou e coloca como a oração pública e oficial. Estamos atentos à moral católica diante desse indiferentismo em que a gente vive. Estamos atentos à importância e à necessidade da comunhão da igreja, porque nós somos membros de um rebanho. E essa é a grande graça que nós temos. Porque se nós falarmos em pastores, temos muitos hoje. Muitos. Nesta grande apostasia que aconteceu nos últimos tempos, em que muitos católicos deixaram a igreja e foram se afiliar às seitas, foram buscar muitos que se dizem pastores. E a grande pergunta que cada um fazia é: para onde eu vou? E vou procurar aquela religião que mais me agrada, aquele pastor que está mais de acordo com o meu bem-estar. E muitos se dizem pastores, muitos. Em cada esquina pode-se abrir uma loja ou um armazém, pegar-se uma Bíblia e já se dizer: venha que eu sou pastor, eu tenho um rebanho. Mas qual é o rebanho de Cristo? Onde está o verdadeiro rebanho de Cristo? Não pode estar em toda essa confusão religiosa. Então, mesmo dentro da igreja também temos confusão. Uns são de um jeito, outros são de outro. Onde está o verdadeiro rebanho de Cristo? Uns amam o Papa, outros não amam, outros falam mal, outros se separam, outros fazem divisões, outros dizem que o Papa não existe, e a igreja está sem cabeça durante mais de 50 anos, e por aí vai. Tanta confusão, tantas divisões. Onde está o rebanho? Onde está o rebanho? E as ovelhas ficam meio perdidas diante de tantas informações e atrativos com aparência de coisas boas. Mas onde está o verdadeiro rebanho? O verdadeiro rebanho de Cristo é a Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor, sobre 12 apóstolos. E foi a eles que Cristo disse: quem vos ouve, a mim ouve. Foi a eles que Cristo disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A esses Cristo falou. E esses apóstolos, desde o início, impuseram as mãos e fizeram seus sucessores. E esses sucessores fizeram também sucessores. E esse poder apostólico foi passado numa cadeia até os dias de hoje. Mas nos apóstolos havia uma cabeça, os apóstolos unidos entre si, unidos com essa cabeça, que é Pedro. Por isso nós entendemos que quando Paulo se converte, Saulo passa para Paulo lá em Damasco, e depois faz o seu retiro, ele vai a Jerusalém para ver Pedro e conferir o evangelho, e ficou satisfeito porque era o mesmo de Pedro. Porque quem quer ser católico deve estar unido a Pedro, não rejeitar Pedro. E essa é a característica daquele que é ovelha desse rebanho. Então esse rebanho aqui na terra tem um pastor supremo, Concílio Vaticano I, e esse pastor supremo é o Papa. Não sou obrigado a gostar do Papa, isso é coisa pessoal, embora eu o ame pessoalmente, mas eu sou obrigado a estar em comunhão com ele. Senão, eu não sou desse rebanho. Posso cantar aleluia, como diz Santo Agostinho, posso dizer glória a Deus, mas sem estar unido a esse pastor, estou fora desse rebanho. E é preciso voltar.
para esse rebanho. É o que disse Jesus: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, não estão aqui, mas são minhas ovelhas, que devem vir para esse aprisco. E a igreja, que é esse rebanho de Cristo, tem Cristo como cabeça, com o seu pastor supremo, que é o chefe visível, que é o sucessor de Pedro. A história está repleta de exemplos de bons sucessores e maus sucessores. Isso, moralmente, quem julga é Deus, mas isso não tira deles o poder que eles têm de governar a igreja. E é inadmissível nós chegarmos e dizermos: não quero mais esse pastor, vou fazer as coisas do meu jeito. Foi isso que fizeram os hereges, que fizeram Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, que se dizia o próprio chefe, o próprio pastor da igreja da Inglaterra, e há tantos e tantos. Como hoje nós temos tantas divisões, inclusive dentro da igreja. Não aceito, não gosto do Papa e faço a minha. Mas eu reconheço que ele é, mas vivo como se ele não existisse. Para mim não interessa o que ele fala, não interessa o que ele ensina. Só se ele ensinar uma coisa que eu não gostar, aí eu vou falar mal. Mas se fizer coisa boa, não me interessa. E vou fazer a minha igrejinha, não preciso obedecer a ninguém, eu obedeço só a minha cabeça, obedeço só o que eu penso e pronto. Isso não é correto. Isso não é do rebanho de Cristo. É muito fácil fazer isso. Faz lá a sua lojinha, ou o seu cantinho, muitas vezes bonito, tá bom, bonito. Mas onde está essa comunhão e essa submissão aos pastores? Muitas vezes até coloca-se as ovelhas contra os pastores e se arvora como se a própria pessoa fosse o pastor. Não tem mais ninguém acima de mim, aqui quem manda sou eu. Isso não é bom pastor. Pode ter até reta intenção, Deus é quem julga, mas objetivamente falando, não é do rebanho de Cristo. Então hoje é dia de nós rezarmos pelos nossos pastores, escutarmos a voz da igreja, que a igreja sim é guiada pelo Espírito Santo, com os seus pastores, como são, que vai nos dar a igreja o alimento da palavra de Deus, o alimento da doutrina verdadeira, vai nos dar os meios de salvação, que são os sacramentos, de santificação e salvação, que são os sacramentos, e vai nos conduzir para pastos verdejantes e nos conduzir para o céu. É esse o fim da igreja, encaminhar as almas para o céu. Então rezemos hoje pelos nossos pastores, rezemos pelo Santo Padre o Papa, rezemos pelos nossos bispos, pedindo a Nosso Senhor a graça de termos bispos santos, sábios e que nos conduzam para o céu. Rezemos pelos nossos sacerdotes. O Papa pede muito esse mês de abril, sobretudo, que se reze por todos os sacerdotes, principalmente aqueles que estão passando por crises, e infelizmente há muitos. Peçamos por eles, por todos nós sacerdotes, para que assim possamos, com a graça de Deus, cumprir essa missão tão difícil e tão desafiadora em um mundo coberto de trevas. Sermos luz no mundo não é fácil, sobretudo quando o mundo conspira contra nós, ou quando nós temos as próprias ovelhas que na sua simplicidade, mas também muitas vezes na sua ingratidão, na sua incompreensão, procuram apedrejar os seus próprios pastores. Todos nós padres somos muitas vezes objetos disso também. E hoje é dia de rezarmos por todos nós. E rezando pelos pastores, como dizia Santa Teresinha, nós estamos negociando por atacado, pedindo a Nossa Senhora que nos dê essa graça de uma santificação dos nossos pastores, para que possa conduzir o seu rebanho para o caminho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.